Bom dia, pessoal. Meu nome é Klaus Friedrich Hepp, eu sou presidente da Luca do Passeio em Itatiba, São Paulo, e eu tenho o enorme prazer de poder, junto com meus companheiros Elisângela, Marco e Josias, poder contar um pouco da nossa experiência durante o nosso projeto de transformação da empresa, durante os últimos anos, uma empresa moderna e bem eficiente. Antes de começar a conversa com vocês, eu gostaria de usar umas palavras no sentido, se você nunca muda nada e você sempre faz o mesmo, nunca nada vai mudar, né? Então, tudo vai seguir igual. E essa foi a experiência que nos levou, faz 6 anos, a decisão de começar a mudar tudo. E dentro de 6 anos, de início, mais focado na tecnologia, nas instalações, na maquinaria, nos processos. Nós mudamos a fábrica toda, mas desde o início a gente já tinha a convicção que a dimensão da tecnologia, da maquinaria, dos processos, da fábrica não é suficiente. A gente também precisava, desde o início, estabelecer um time de colaboração dentro da empresa toda e não adiantava uns diretores, uns gerentes participassem e entendessem. Não. Desde o início, nós criamos uma participação e colaboração muito ativa de todos os nossos funcionários em Itatiba e nos saiu muito legal. E o ano passado, tínhamos em ocasiões do aniversário dos 45 anos da Luca do Brasil uma ótima oportunidade para, juntamente, todos os funcionários, todo mundo que participou, festejar o sucesso dessa transformação completa da Luca do Brasil em Itatiba, que conseguimos em todas as dimensões culturais, técnicas. A gente aprendeu muito, a gente se fortaleceu muito, a gente criou muitos contatos, redes, ganhou muitos conhecimentos e, não como último, nós também nos adaptamos muito às novas tecnologias, tendências da sociedade, necessidades dos clientes. Nós participamos muito ativamente de projetos internacionais e eu acho hoje nós todos conseguimos aqui em Itatiba a empresa é perfeita. Então, agora eu vou pedir a meus colaboradores compartilharem um pouco de experiência junto com vocês. Marco, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Marco Arthur, eu sou diretor de RH e projetos especiais. Eu vou mostrar para vocês aqui de forma resumida como que o RH pode contribuir para essa transformação. A gente vai falar um pouco de alguns processos, mas todos eles têm a ver com essa cultura e a orientação da empresa para a mudança, para a maturidade e a evolução tecnológica. Então, falando um pouco de RH, a gente tem a primeira imagem, o nosso relógio suíço, que foi uma bandeira desde 2015, que representa a posição, o entendimento, a importância de cada um dentro da engrenagem. E do lado direito a gente tem o nosso famoso SWIM, que é um símbolo de colaboração, de trabalho em equipe. Dá para entender muito bem, ali são os setores todos unidos, criando uma força maior contra as adversidades do mercado, a concorrência, etc. Então, essas bandeiras baseiam e orientam as ações, os sistemas, os procedimentos que a gente tem de RH e de projetos, que dão sustentabilidade aí para todas as... que dão sustentação para todos os... que dão sustentação para a sequência e o êxito em cada projeto, que a gente vai ver na sequência com os nossos colegas Josias e Elisângela de Marketing e Desenvolvimento. Então, aqui eu apresento um pouquinho mais sobre sistemas. Então, a gente tem os 5S, toda a sistemática antiga e mecânica. Isso foi substituído por aplicativos, coleta de dados, compilamento de informações, e tudo isso hoje é numa plataforma digital muito mais ágil. Na sequência, apresento de forma resumida alguns itens de RH e de projetos especiais que tiveram essa transformação e está alinhado e faz todo sentido nessa evolução e maturidade. Então,
a pesquisa de clima, por exemplo, em formulários, agora na coleta de dados por aplicativo e também em ambiente web, avaliação 360, que é bastante importante na nossa administração, antigamente vários formulários, hoje tudo por aplicativo. Da mesma forma, o cartão de ponto e o Olerite, então, os cartões antigos, impressões, o próprio Olerite, como todo mundo conhece, tudo isso hoje já automatizado em aplicativos, bastante difundido, todos os funcionários conhecem e utilizam de forma muito tranquila. Então, eu estou falando de menos formulário, menos desperdício, mais agilidade, paperless, automatização e etc. Aqui eu falo um pouquinho sobre o Lean, que está em toda a estratégia e toda a execução fabril administrativa da nossa empresa, um pouquinho sobre o plano de sugestão. Aqui eu tenho algumas fotos dos funcionários participando, dando sugestões de melhoria, de redução de custo, de segurança. Aqui eu falo um pouco sobre o prêmio de intimidade, também faz parte de reconhecimento e ter o colaborador perto da organização. Na sequência, um pouco sobre o Office for Management, que é um derivado do nosso Shop for Management, que são ferramentas de muito sucesso dentro da filosofia Lean. Na sequência, óbvio, com todo o advento da pandemia, trabalho home office, e a Vulcan também tem essa condição, 1/3 trabalhando no home office, 2/3 na fábrica, mas as reuniões continuaram de forma muito eficiente, então rapidamente a gente se adaptou. Todas as áreas de vendas, engenharia, desenvolvimento, hoje continuam participando da reunião através de links online. Falando um pouquinho mais sobre social, então aqui eu falo sobre a comunicação, é bastante importante para a Vulcan. A gente tem uma reunião que acontece toda semana, então aqui rapidamente o fluxo, o RH, as áreas da devolutiva, depois a reunião todas as manhãs de quarta-feira. Obviamente, com o Covid, a gente não tem mais a reunião presencial, mas é enviado um áudio por WhatsApp. Também tem as reuniões do pessoal-chave, que são trimestrais, com todos os diretores, supervisores, gerentes, com as informações estratégicas, o planejamento daquele trimestre. Aqui eu falo um pouquinho sobre o RH Você, que é um case bastante interessante, né, falando de cultura e de integração, então de forma bem rápida. Introdução de recursos humanos, benefícios, aí tem a participação do TI, SGI com as políticas de qualidade e ambiental, marketing, DPPA, fazendo a apresentação dos produtos. Aqui alguns números importantes do nosso último encontro. Avançando um pouquinho, eu falo sobre o RH no LinkedIn, então é muito ativo, a gente consegue ver de forma bem rápida aí os números e toda a movimentação, isso é bastante importante. E na sequência os eventos de RH, como Carnaval, jogos regionais, mês da segurança, saúde da mulher e assim por diante. Bom, eu me despeço, agradeço a oportunidade e eu chamo agora a minha colega Elisângela do marketing. Obrigado. Bom dia, meu nome é Elisângela, eu sou diretora de marketing aqui da Vulcan e vou compartilhar um pouquinho com vocês, né, a nossa experiência de marketing nessa maturidade aqui da empresa, né. A gente trabalha aqui o marketing como um ecossistema, né, a gente entende que realmente ele só funciona bem se ele for bem integrado. Então, vai além de só feiras, eventos, produção de materiais publicitários, né? A gente precisa estar bem integrado com as demais áreas da empresa, com vendas, com a imprensa, com outras associações, fazer eventos em conjunto com outras empresas e seguir tudo o que tem de novo em termos de mídias sociais e tecnologias. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando o marketing aqui dentro da empresa, né? E graças a essa cultura que a gente tem da liderança e dá uma liberdade para que a gente possa vivenciar também o marketing fora da empresa, a gente consegue trazer mais experiência que possa agregar e inovar o marketing no dia a dia. Então, a gente não fica só atrás dos bastidores, né? A gente acompanha as feiras e eventos externos e traz novas experiências para inovar o nosso marketing, né? Aqui, por exemplo, vocês veem diferentes feiras no México, África, então a gente sempre está tentando acompanhar alguma novidade e agregar para a empresa. Em termos de mídias sociais, a gente também foi seguindo e se transformando, né? Hoje a gente tem
diferentes mídias sociais em diferentes idiomas, português, espanhol e inglês, e de acordo também com cada divisão de negócios, a gente atua em alguma mídia que faça mais sentido, né? Na nossa área de indústria, a gente sabe que funciona muito melhor o LinkedIn, já numa área de refrigeração e ar-condicionado, que é um pouquinho mais B2C, o Instagram funciona melhor, então a gente faz um mix de acordo com os setores que a gente atua. Mas o mais importante para a gente é que a gente enxerga as mídias sociais com foco em engajamento. Então, realmente, a gente não vê as mídias sociais como uma vitrine comercial, e sim como uma troca. Por isso, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. A nossa troca no dia a dia com todos os nossos seguidores é uma troca de materiais que possa agregar para os nossos seguidores. Então, não é só comercial e técnico. A gente tanto publica materiais técnicos comerciais sobre os nossos produtos, como também o que a gente faz dentro da empresa, em termos de eventos de RH, liderança, ou eventos externos que a gente participa, congressos. Então, é uma troca, e é isso que faz com que haja mais engajamento e que a gente conquiste mais seguidores que se interessem pelo nosso conteúdo, né? E uma outra cultura também, que isso também leva muito essa questão tem tudo a ver com essa questão de maturidade na indústria 4.0, é o social selling, né? Então, a gente também seguiu muito bem isso e vê essa transformação aí da época, desde páginas amarelas para hoje, né? Nas ferramentas que todo Big Data, robôs, algoritmos trazem, e a gente aproveita muito bem disso, né? Hoje, por exemplo, aqui na VUCA, a gente usa uma ferramenta que é o Sales Navigator, que nos ajuda muito aí na prospecção, filtragem de leads e prospects, né, como uma ferramenta de venda. E encerrando aqui, a gente também atua muito em marketing e tem essa liberdade da cultura ágil. Então, a pandemia é um exemplo disso. A gente se adaptou muito bem, foi muito rápido, graças a essa liberdade que a liderança nos dá de se adaptar às condições do dia a dia. Então, mesmo nessa epidemia, a gente não parou com o marketing. Então, a gente já fez 3 feiras virtuais, a gente tem feito webinários, lives, e assim a gente segue se adaptando e trazendo inovações também para o departamento de marketing, e assim eu encerro com esses exemplos da cultura de inovação que se espalha por todos os departamentos aqui dentro da VUCA. Obrigada, pessoal. Convido agora o meu colega Josias, do Departamento de PPA de Inovação. Olá, pessoal. Prazer falar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí com relação à maturidade da indústria 4.0, né? Um pouco da nossa cultura de inovação. Meu nome é Josias, eu sou responsável aqui, sou diretor da área de desenvolvimento de produtos, processos e aplicações da VUCA, né, e toda a engenharia como um todo. Vai ser compartilhar rapidamente um pouco do que fazemos aqui, a nossa estrutura, organizada aí com uma liderança democrática, né, que nos ajuda muito no desenvolvimento das nossas atividades. Tudo começa aqui com o nosso departamento de desenvolvimento, que a gente criou há 5 anos atrás, né. É difícil ver uma empresa, um grupo alemão com centro de desenvolvimento aqui no Brasil, mas nós conseguimos isso, né, está estabelecido e funciona muito bem. Desde o foco da idealização dos produtos, né, com visitas a clientes, essa questão do customer experience, a gente valoriza muito, isso é um booster aí para as nossas ideias, trabalhamos muito isso dentro do DPPA. Toda a parte de propriedade intelectual também, né, fica a cargo desse departamento, então a gente trabalha também a parte de suporte global para as subsidiárias, né, com todo o nosso time, dando treinamento, visitando clientes, reuniões em conjunto e definições estratégicas para promoção dos nossos projetos, né.
Aqui um pouquinho do que a gente já desenvolveu ao longo desses 5 anos, preparando todos os nossos produtos com relação às certificações, né, para o mercado global, comunidade europeia, principalmente, com as diretrizes da Machine Directive da comunidade europeia, questões de produtos ATEX, né, treinamento dentro do grupo, né, aqui um pouquinho dos produtos que a gente fez. Com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de montar mais uma ideia aqui. Montamos um grupo que chamamos de BRAIN, né, com base no guideline da VDMA. A ideia era fomentar as tecnologias emergentes e trazer isso para dentro dos nossos produtos, né. Então, a gente montou um grupo multidisciplinar com pessoas de diferentes áreas para discutir o dia a dia as diferentes tecnologias e ver como a gente poderia implementar elas dentro da nossa organização. Aqui um pouquinho de como funciona, aqui um pouco do que o guideline da VDMA nos trouxe, né? Montamos o time, fizemos usamos o toolbox aqui como suporte, né? Então aqui workshop, após a discussão das ideias no BRAIN, fazemos workshops e com base na saída desses workshops, a gente alimentamos o nosso DPPA com ideias para melhorias de produtos, né? E aí, um pouquinho aqui de como são as reuniões, né, da equipe. Dentro do grupo, a gente discutiu e decidiu implementar, adquirir uma impressora 3D, que vem nos apoiando muito, não só com artigos para marketing, mas com componentes para os nossos produtos já fazemos alguns deles já impressos 3D, já faz parte da nossa manufatura. Um pouco dos aplicativos que a gente desenvolveu, tudo isso vem do grupo BRAIN, tá? E depois gerenciado, né, pelo DPPA, com o apoio de todos os outros departamentos, né, marketing, engenharia e desenvolvimento. Um pouquinho das nossas parcerias estratégicas, a gente entende que sem um network a gente não consegue evoluir, né? Então, a gente tem um network muito ativo, com diferentes associações, né? Funciona muito bem e como resultado desse network, a gente tem feito algumas parcerias tecnológicas com universidades aqui no Brasil e fora, né? E no final do ano fizemos um evento muito interessante aqui na Vulcan no Brasil, com entidades, diversas entidades alemãs, né? Inclusive a Universidade SKT, o pessoal da VDI, o pessoal da HK, a Universidade do INEP aqui do Brasil, né? Foi um evento muito interessante, onde a gente trocou muitas experiências aqui sobre inovação. Então, esse é um pouquinho da nossa cultura voltada à inovação, né? Como a gente trabalha. Vou deixar aqui a palavra para o Klaus, e despeço aí agradecendo a atenção de todos. Um abraço. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu bem mostrar para vocês a importância de considerar todas as dimensões técnicas, culturais, pessoais, de motivação, de criatividade, de agilidade, dentro de um projeto de transformação completa da empresa. Eu gostaria de fechar essa apresentação com a seguinte... Eu gostaria de fechar a nossa apresentação com a seguinte palavra. Vocês não podem voltar para trás e começar no começo de tudo, mas vocês podem começar de novo em qualquer momento e determinar o fim, e isso é o importante. Então, desejo um bom dia para todos vocês, muito obrigado pela VDI, e que tenham muito sucesso com os seus próprios projetos de transformação das suas próprias empresas. Tchau, bom dia.